Talvez Deus já tenha te tirado daquele ambiente, daquele lugar onde você sabe que já não era mais para você, já não te cabia mais. E aí você está no meio de um processo, no meio de uma travessia, mas aí você olha à sua volta, você não vê nada de novo, você não vê um destino, um lugar para ir. Deus ainda não te inseriu em nenhum lugar novo. De repente, o que passa na sua mente é: tá, e agora? Eu saí, para onde eu vou? O que vai ser de mim? Se essa é a sua situação hoje, esse vídeo aqui é para você. Porque hoje nós vamos falar exatamente a respeito disso. Deus me tirou de um lugar, mas ainda não me inseriu, em nenhum outro. Como eu devo proceder? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Porque o espaço entre o sair e o chegar é exatamente o lugar onde Deus vai trabalhar. Trabalhar no quê, Paulinho? Em você. Vamos junto? E pessoal, antes de começarmos, adentrarmos o nosso tema do vídeo de hoje, eu quero rapidamente só te dar um aviso, compartilhar com vocês que nos acompanham aqui diariamente no nosso canal, que agora você tem a oportunidade de se tornar um membro apoiador, patrocinador do nosso canal. É só clicar aqui no link da bio aqui no canal, ok? E assim você se torna um patrocinador. Fazendo isso, você nos motiva, a continuarmos investindo no canal, buscando de Deus, para que sempre possamos, trazer vídeos como esse aqui para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Posso contar com você? Mas voltando aqui ao tema do nosso vídeo, queridos, de repente essa seja a sua sensação, a sua impressão, que de fato Deus te tirou, ok, dos ambientes, dos lugares, dos meios em que você estava inserido, mas ainda não te projetou, não te plantou, não te colocou em nenhum novo lugar, em nenhum novo ambiente, ok? Mas deixa eu te lembrar uma coisa aqui, que quando Deus te tira, Ele não apenas te tira, Ele te tira para te tratar, mas quando Ele te trata, Ele não apenas trata, sabe, por tratar, Ele te trata para te moldar, e quando Ele te molda, é com o intuito de te preparar. Preparar para o quê, Paulinho? Exatamente para esse novo ambiente, para essa nova fase, para esse novo momento em que Ele já tem preparado para você. De repente, seja exatamente essa a sua situação, né? Você olha à sua volta e não vê, não enxerga, não entende, não compreende, sabe o que esteja acontecendo. Talvez seja exatamente por isso, você está exatamente nesse ponto, nessa fase de travessia e de preparo da parte de Deus para você. Haja visto que quando nós vamos para a Bíblia, queridos, a gente vai ver que Deus, quando ele começou o processo de libertação do povo de Israel, existiu entre o povo de Israel escravo no Egito e o povo de Israel agora livres, um deserto no meio deles. E o deserto, nós costumamos muito, usar essa expressão: eu estou no deserto, eu estou na prova, estou no vale. Queridos, entendam uma coisa, de fato o deserto, a prova, o vale, eles existem sim, ok? Mas o intuito nunca é de nos destruir, pelo contrário, o intuito é sempre o de nos moldar, de nos lapidar, de nos purificar e nos preparar para tudo aquilo que Deus já tem pronto para nós e que está diante de nós, Porque o melhor de Deus nunca está para trás, sempre está para frente. Então, eu não sei qual é o capítulo da sua vida que você tem vivido hoje, mas como boca de Deus aqui, eu quero já declarar essa palavra sobre a sua vida. O melhor de Deus está diante de você. Paulinho, eu não vejo nada, Paulinho, eu não consigo, enxergar, tudo dá errado. Na verdade, meu irmão, minha irmã, você não precisa ver. O que você precisa é crer de que Deus já tem algo melhor, pronto, proposto, preparado para você. Você está apenas no tempo de preparo. Você vai se lembrar que quando falamos a respeito da história bíblica, do povo hebreu, aquele deserto ali, ele serviu, queridos, para tirar, para limpar, para separar, entende? Uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade de servidão, para uma mentalidade agora, sabe, de povo livre.
livres em Deus, porque o povo que saiu do Egito era um povo que estava escravizado, contaminado, sabe, por velhos padrões, por uma mentalidade, como eu já disse aqui, de escravos. E Deus estava os conduzindo para um momento, para uma terra de liberdade. Só que eles não iriam alcançar, eles não iriam se apossar, eles não iriam tomar posse daquela terra para livres, né? Ainda escravos, ainda aprisionados nas suas mentalidades, nas suas emoções. Por isso Deus inseriu, né? Por isso eles se depararam com um deserto, sabe? Entre o lugar de saída e o lugar de chegada. Talvez seja esse o momento que você está vivendo. Paulinho, tem 30 anos que eu estou no deserto. Deus ainda está te preparando. Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou aí nesse deserto. Sabe por quê? Porque, como nós já falamos aqui em outros vídeos nossos, deserto não é lugar de moradia. Pelo contrário, é lugar apenas de passagem. Você recebe essa palavra na sua vida? Quando nós falamos desse processo, né, dessa fase que muitas vezes nós não temos, né, respostas, sabe, para essa fase, para esses momentos que nós enfrentamos, eu me lembro, né, assim como o povo de Israel que saiu do Egito para, né, agora viverem livres, né, numa terra que manava leite e mel, que era a terra da bênção, da promessa deles, mas eu me lembro também de Davi. Porque um dia Davi ele foi ungido, né? Ainda jovem, sabe? Foi ungido, mas no outro dia ele não foi se assentar na cadeira, no trono, no palácio. No outro dia Davi foi para onde? Ele foi voltar para o pasto do seu pai para cuidar das ovelhas. Porque entre o Davi que havia recebido uma unção de rei, né? E o Davi que de fato se assentou na cadeira de rei, existiu uma lacuna de aproximadamente 16 anos. Para que serviu esse tempo? Prepará-lo, para moldá-lo, para lapidá-lo, para extrair dele o melhor de Deus, para amadurecê-lo. Da mesma forma, a gente enxerga na vida de José, né? O José que um dia recebeu o sonho, sabe? Para o José que, né, no outro dia foi empossado como governador da maior nação da época, sabe? Entre essas duas fases, né, a mesma pessoa, sabe, mas de mentalidade diferente, maturidade diferente, existia um calabouço, existia uma prisão, existiu traição. Em outras palavras, existia um processo, queridos. Na sua vida não vai ser diferente. Na minha vida não vai ser diferente. O processo ele vai se tornar necessário para que eu e você venhamos agora sim nos tornarmos em Deus tudo aquilo que nós precisamos nos tornar para então nós tomarmos posse, né, daquilo que é nosso, sabe, em Cristo Jesus. Então, eu costumo falar, né, que o Paulinho, sabe, que hoje mora aqui há 7 anos, né, é muito diferente do Paulinho de há 7 anos atrás, quando chegou aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um filho, Noah, ele tinha 2 anos. Hoje o Noah tem 8, faz 9 agora, né, no mês que vem. Então imagina, o nível de tratamento que eu dava a ele com 2 anos já é diferente, né, do tratamento que eu dou a ele com 9 anos. E que será diferente do tratamento que eu terei que dar a ele na adolescência dele, com 14, 15, 16 anos. Não é verdade? Então assim, nós estamos nesse processo, queridos. E esse processo não tem outra afinidade a não ser de nos lapidar, de nos moldar e nos preparar para o próximo step das nossas vidas. Eu não estou aqui, sabe, falando isso para diminuir, né, para tirar, sabe, o peso. Eu não estou menosprezando, né, o seu tempo de processo, o seu tempo de deserto. Eu não vou parar de chamar de deserto, o seu tempo de processo, né? Eu não estou aqui para diminuir, porque cada um tem o seu peso, tem a sua representatividade, entende? E eu te entendo nesse tempo, mas eu estou aqui para te fazer lembrar que isso tem um propósito. Deus tem um propósito nesse processo que você está enfrentando, meu querido, minha querida, e pode ter certeza que a visão de Deus é que você saia melhor, você saia maior como pessoa, você saia mais forte, sabe? Você saia mais maduro, mais madura,
para assim governar em tudo aquilo que Deus tem para você. E aí um primeiro ponto aqui que eu quero novamente reforçar é que sim, nesse processo, né, uma das situações que nós vamos entender é que sim, sabe, essa situação vai gerar um desconforto em nós, vai gerar um desconforto em você, porque, poxa, até então, bom ou não, bem ou ruim, bem ou mal, né? Você estava, sabe, numa situação confortável, acomodada, né? Ainda que como o povo de Israel, né, os hebreus, como escravos, mas você estava numa situação acomodada. Agora, no meio dessa trajetória, de fato, é uma situação de desconforto, porque você já não tem mais o passado, você não está vendo o seu futuro, né? E você também não sabe como que vai se sair nessa fase, nessa jornada, nesse momento de processo, não é verdade? E muitas vezes isso gera um desconforto imenso, porque a gente não tem certeza nem do amanhã, nem do ontem, a gente não tem certeza. A única coisa que nós temos é a nossa fé em Deus. E aí eu quero exatamente trazer uma palavra, sabe, para te confortar nesse momento. Se você se vê, sabe, exatamente na situação em que você não se vê mais, você não se encaixa mais, você já não dá mais, não desespera não, porque isso é um bom sinal. Isso é sinal de que você está crescendo, de que você está avançando. Porque assim, todas as vezes que nós vamos viver uma grande mudança nas nossas vidas, o velho perde, sabe, aquela significância, aquela importância e passa, de fato, né, a se tornar uma situação de desconforto. Eu tenho vivido isso aqui na minha casa, no meu apartamento. Eu estou para mudar agora para uma casa e chegou um ponto que no início era tão bom o apartamento, tal, isso e aquilo, hoje já, sabe, já não é mais, já não agrada mais, já não alegra mais. Por quê? Porque nós estamos, de fato, rumo a uma nova casa, rumo a um novo endereço, rumo a um novo destino. E pelo fato, né, das nossas expectativas já estarem no novo, o velho, vou até apontar aqui, ó, esse aqui, ó, o condomínio aqui, ó. O velho perde essa significância, perde esse prazer. Pelo menos comigo assim, com você assim também. E aí o segundo ponto é que é a respeito, né, aquele silêncio, sabe, do céu, silêncio de Deus. Nós já falamos, né, a respeito disso em outros dos nossos vídeos aqui. Mas sim, nesse momento de travessia, muitas vezes é você e Deus, sabe? E um silêncio que muitas vezes você acha que está abandonado, mas não, nós já falamos aqui a respeito disso. Silêncio de Deus não é abandono de Deus, pelo contrário, né? Você precisa entender que Deus trabalha em silêncio, né, para construir o nosso futuro, algo grandioso. Deus trabalha no oculto para construir, sabe, algo visível. Entende? Deus trabalha no invisível para construir algo visível. E na sua vida não será diferente, né? De repente você não tem conseguido enxergar ou ouvir até mesmo, sabe, o direcionamento de Deus, mas sim, Deus está trabalhando por você. E o terceiro ponto para nós, queridos, é que sim, essa transição, sabe, também significa proteção. Proteção, mas Paulinho, como que isso representa? Como que Deus está me protegendo se Ele me tirou de um lugar, sabe, que eu estava, né, ali de certa forma, se bem ou não, né, bem ou mal, né? Como você disse, mas eu estava lá inserido, tinha uma base, tinha uma estrutura e me colocou no meio de um processo aqui que eu não tenho certeza de nada. Como que isso é proteção? Sabe o que é proteção? Porque embora você não veja, você não enxergue, Deus já te viu no seu futuro e Ele já está lá te chamando. E Ele sabe que no seu futuro não caberia o seu passado. Deus, Ele sabe que no seu futuro não teria espaço para o seu passado. E lembra do que nós falamos, que exatamente entre a saída e a chegada, você está sendo moldado, você está sendo moldada, lapidado, lapidada, transformado, transformada em uma melhor versão sua mesmo. É isso, porque como eu dei o exemplo, o Paulinho de hoje, né, depois de 7 anos na América, já não é, queridos, o mesmo Paulinho de 7 anos atrás que saiu, que deixou o Brasil.
Eu tenho para mim que por mais que eu converse, né? Hoje eu mesmo fiz uma ligação, fiquei 1 hora conversando com um amigo meu. A realidade, sabe, hoje no Brasil já não é a mesma de quando eu saí de lá. De repente, os amigos já não são os mais mesmos. Cada um tem a sua prioridade, as suas coisas, entende? Então Deus, por já saber disso, Ele te tirou é para te proteger, porque Ele sabe que lá no seu amanhã não te cabe, né? Não cabe o seu ontem, o seu de ontem. Tá entendendo? Então isso também é proteção. Você não tá vendo, você não tá enxergando, mas Deus já te viu lá e Ele tá te levando para lá. Mas para você acessar lá, você vai ter que deixar muitas coisas, né, para trás. Vai ter que deixar uma maneira de pensar, né, que já não cabe mais no futuro, maneira de postura, de visão, né, percepção da vida. Muitas coisas a gente tem que mudar, não é verdade? Vocês concordam com isso? E aí, para a gente já caminhar, sabe, para o encerramento desse bate-papo nosso, eu preciso que você entenda de uma vez por todas que não, deserto não é rejeição, mas é preparação. Você não foi rejeitado, pelo contrário, você foi reposicionado. Entenda, queridos, que Deus ele não desperdiça, sabe, tempo, Deus ele não desperdiça processos, né? Então, se Deus tem permitido você passar por tudo isso que você está passando, é porque, de fato, Ele tem um propósito maior que, às vezes, nem você enxergou isso ainda, nem você compreende isso. E, de fato, é isso que a palavra diz, né? Que aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não viram e também ainda não se achegou, não penetrou os nossos corações. São essas coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Aí a perguntinha para nós aqui é: você ama Deus? Se você ama Deus, isso é para você. Entende? Isso é para você. Eu espero que você entenda de uma vez por todas, queridos, que entre o sair e o chegar, existe o formar. É nesse processo, é nessa fase que você está agora. Esse vídeo aqui é para trazer paz e esperança ao seu coração. Porque, de fato, né, você saiu, mas não chegou ainda, estou desesperado. Não, Deus está te formando. Deus está trabalhando no seu caráter. Sabe, Deus está lapidando, meu irmão, a sua vida, meu irmão, minha irmã. Entende? Porque, de fato, Ele tem algo melhor, maior, mais nobre, mais excelente já preparado para você. É assim que eu creio. E é isso que eu declaro sobre a sua vida, que eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família nesse momento. Entende? A intenção nossa aqui é essa, te trazer esperança, queridos. Te trazer esperança, te levantar por dentro, né? Esse é o desejo dos nossos corações aqui, com esses vídeos, com essas palavras. Tá entendendo? Então grava isso, queridos. Põe amor nas minhas palavras, sabe? Escreve isso nas tábuas do seu coração. Se Deus te tirou, é porque Ele já viu o que você não viu. É porque Ele está te levando, sabe, para um lugar que você ainda nem sonha, que você ainda nem imagina. E ontem eu estava conversando, né, com a minha esposa, a gente tomando um café, eu falei: meu amor, eu sou uma pessoa muito sonhadora, né, gente? E eu falando com ela, eu falei: meu bem, eu sempre sonhei, sabe, com algo grandioso para nossa família, né, para o nosso futuro, mas em nenhum dos meus melhores sonhos eu tinha sonhado, sabe, com a vida que a gente vive hoje. Quando eu falo isso, queridos, não é que eu tô milionário, bilionário, tô andando de jatinho para cima. Não é isso não, tá? Não é isso não, mas é porque de fato, sabe, hoje a gente vive para a glória de Deus. O Senhor tem sido bom conosco, queridos. Né? E hoje a gente tem paz, a gente tem amor, a gente se ama, os nossos filhos, sabe, saudáveis, crianças educadas, crianças amorosas, poxa, respeito, vida de Deus. Nunca que nos meus melhores sonhos eu havia sonhado, sabe, dessa forma. Eu tinha sonhado algo, Deus fez maior, porque é assim que Ele faz. Na sua vida não vai ser diferente, queridos. Você tem sonhado com algo, sabe, Deus vai fazer a mais, infinitamente mais, né? Isso que diz lá, né, a palavra Efésios 3:20, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Recebe essa palavra aí, meu irmão, minha irmã. Toma posse dessa palavra aí na sua vida, porque Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra?
como boca de Deus, eu estou liberando essa palavra aqui de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Toma posse aí, entende? Então é isso. Um último conselho aqui. Não tente abrir novamente aquelas portas que Deus já fechou e nem tente voltar para os lugares que Deus já te tirou de lá. Não faça isso. Não faça isso, porque se você fizer isso, você estará se levantando contra Deus, contra a vontade de Deus. Apenas seja obediente, ok, no processo, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Se fez sentido para você esse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou perseverar no processo. No deserto, não. Comenta assim, eu vou perseverar no processo. E ponto, queridos. Se você comentar, é isso que você vai fazer. Tá bom? Então, novamente, né, deixo aqui o aviso, né, o pedido. Se inscreva aqui como um apoiador, como patrocinador, né, do nosso canal. Vamos crescer essa família. A gente vai ter lives, né? Estou estudando aqui a possibilidade da gente fazer uma live apenas para os membros do canal, todo domingo, para a gente já começar uma semana ali turbinado, né? Cheio de fé em Deus, motivados em Deus, na sua palavra. Tá? Já deixa um comentário aqui se vocês acham que é válido isso também, né? Teremos aqui vídeos, né, exclusivos para os membros do canal. Okay? Então sinta-se à vontade para se tornar um patrocinador, tá bom? Se não quiser também, amém, Deus te abençoe, tá? Mas é isso, ficamos por aqui no vídeo de hoje, que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor prospere a sua vida, a sua casa, a sua família. Nos vemos no vídeo de amanhã, tá bom? Tchau, tchau.